Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Então nós vimos aqui a forma como Paulo entrou em Atenas, e se nós pararmos para pensar, não houve um plano, ele não planejou ir para Atenas, ele foi empurrado, digamos, é um lugar importantíssimo do mundo, nós podemos dizer que da intelectualidade, do saber, da cultura, era o mais importante do seu tempo, não era o centro político, porque político era Roma, o Império Romano que dominava. Mas, mesmo que o Império Grego já não tivesse hegemonia no mundo, ele continuava tendo hegemonia nas artes, na cultura, na filosofia, né? Tanto é que o mundo moderno hoje ainda é influenciado pela cultura grega. Muito da arquitetura, os livros, os filósofos, os maiores filósofos continuam sendo desse tempo, né? Os filósofos gregos. Mas você pode pensar assim, Paulo planejou, ele de repente fez todo um mapa para que nesse dia ele chegasse em Atenas, e a viagem não aconteceu dessa forma, muito pelo contrário. O Espírito Santo foi o guiando de tal maneira que parece que ele foi assim, ele caiu em Atenas, não é? É bem o que acontece um pouco com a nossa vida. Nós não temos um roteiro. Olha, tal ano nós estaremos nesse lugar. Nós não planejamos, também não há planejamento na nossa vida, né? E esse desconhecido, às vezes, causa medo no ser humano, porque ninguém gosta do desconhecido. O ser humano gosta do controle. E você vê que Deus nos desafia a andar no desconhecido. É como se a gente tivesse que andar no escuro, né, com a luz dele somente nos nossos pés a cada pisada. Foi o mesmo que aconteceu com Abraão. Quando Deus o chamou, não deu para o patriarca um mapa, uma bússola para ele se guiar. Não deu para ele o destino. Olha, você vai passar nesse lugar, naquele, porque você vai chegar ali, naquele destino, que fica a tantos quilômetros daqui. Não. Então, isso, se não houver confiança mesmo, gera sofrimento, né? Porque nós vimos aqui um Paulo que tinha a ideia de ir para a Ásia, foi impedido, tinha ideia de ir para a Bitínia, foi impedido, e ele é levado pelo Espírito Santo agora para a Europa. E ele está indo para um lugar, e ali tem uma perseguição, e ele é empurrado para outro lugar. E de repente surge uma nova perseguição, e ele é empurrado para um outro lugar. Aí você pensa assim, poxa, parece que está estranho esse plano. Não, a vontade de Deus está sendo feita. Então, o que nós aprendemos para a nossa vida? Se nós confiarmos, o Espírito Santo vai nos guiar, mesmo que de um modo incompreensível, mesmo que de um modo às vezes esquisito. Você sai de um lugar, às vezes por causa de... ficou doente, e aí vai para um outro lugar. Porque acontecem coisas que a gente, nem vou nomear aqui, mas tantas coisas. E parece que foi uma casualidade. Você não entende. Vim parar aqui, estou nessa cidade, estou nessa região, estou nesse lugar. Será que é por acaso? Será que Deus perdeu o controle em algum momento? Porque você não percebe Paulo falando da sua intenção de parar em Atenas, mas Deus o leva para lá. Tanto é Deus que conduz a vida do apóstolo Paulo, que nós vamos ver ele agora no lugar mais importante da Grécia e um dos mais importantes do mundo antigo, que é o Areópago. E aí? É como se fosse uma Suprema Corte hoje de um país, mas não só de um país muito importante, né? Porque era assim que funcionava naquela época, era como se ele fosse um tribunal. Em determinadas épocas, era tipo um Supremo Tribunal que legislava sobre educação, sobre a ciência, sobre artes, sobre os filósofos, sobre tudo. Sobre crimes, tudo.
Em outras épocas diminuía-se um pouquinho do poder dos aeropagitas, mas era um lugar de elite. Quem frequentava o Areópago eram as pessoas mais importantes, mais influentes do seu tempo. Se Paulo tivesse planejado, se Paulo tivesse buscado uma forma de chegar até lá, ele não tinha conseguido. Certamente tinha sofrido muito e não tinha conseguido, mas como ele estava como o vento leve, deixando o Espírito Santo levar ou conduzir, o Espírito Santo levou para o lugar mais alto da Grécia para pregar o Evangelho. Então, isso é uma lição para a gente. Às vezes nós nos tornamos pesadas. Por quê? Porque nós queremos entender. Porque dá medo o desconhecido. Realmente, nós precisamos ter fé para viver aquilo que nós não conhecemos, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui um mês. Nós não sabemos, mas a vida é assim. Os incrédulos, muitas vezes, não sentem tanto esse incômodo, porque eles se apegam, de repente, no diploma, né, na profissão segura que tem. Por exemplo, é um advogado, é um médico, então ele sabe que eu vou ter sempre trabalho, eu vou ter sempre portas abertas. Né? As pessoas normalmente se apegam ao seu patrimônio, aos seus bens. Eu tenho essa casa, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, isso cria uma falsa sensação de segurança. Por quê? Quando vem uma doença, a casa, o dinheiro no banco, o diploma, nada disso resolve, não é? Então, na verdade, ninguém tem o controle. Por isso que nós precisamos entregar a Deus essa sensação. Eu tenho controle. Eu tenho controle do meu casamento, eu tenho controle sobre o meu corpo, eu tenho controle sobre o ministério. Nós não temos, nunca temos o controle. Ele realmente está na mão de Deus. E isso precisa ser sacrificado no altar. Essa sensação que que tudo vai sair conforme os seus planos, nunca será conforme os nossos planos. E se for em algum momento conforme a nossa vontade, vai ser imperfeito, vai ser mal, vai ser desagradável. Porque somente a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então nós precisamos crescer na maturidade espiritual, de não ter medo da vontade de Deus, não ter medo daquilo que Ele vai nos tirar. Porque muitas vezes a gente tem medo do que Ele vai pedir, medo de onde Ele vai nos mandar. E amanhã? E se Ele mandar para um lugar muito difícil? E se a gente tiver que começar tudo de novo? E amanhã? E se eu ficar doente? E se o meu marido ficar doente? E se eu perder o meu marido? Né? Isso é medo da vontade de Deus. Porque se nós entregamos a nossa vida para Ele, só a vontade dEle vai prevalecer. Então a vontade dEle vai ser sempre boa. Quando nós perdemos, foi feita a vontade de Deus. Quando vem a morte, foi feita a vontade de Deus. Não significa a morte, não significa que as nossas orações não foram ouvidas. Muito pelo contrário, elas foram ouvidas. Foi feita a vontade de Deus. Entendeu? Então, nós não precisamos ter medo da vontade dele. Deve ter medo aquele que não tem a vida em suas mãos. Realmente, porque aí o mundo é inseguro, é perigoso, é cruel. Mas se a nossa vida está na mão dele, olha só, como Deus conduziu de forma brilhante a chegada dele em Atenas. Teria uma forma melhor, gente? Não, fala sério. Teria? Não teria. Ele chega, ele passa numa cidade, em outra, ele não está entendendo. Com certeza ele não estava entendendo. Você acha que quando ele estava lá em Tessalônica, ele imaginava que ele ia para Atenas? Não. Ele imaginava que ele ia pregar nesse lugar aqui agora? No Areópago? Não. Com certeza ele não imaginava. Então, tudo que o Senhor Jesus faz na nossa vida é perfeito e bonito. O melhor vinho é sempre para o final da festa. Então, nós nos convertemos, Ele serviu um vinho. E a qualidade desse vinho só vai melhorando, melhorando.
no declínio da vida, porque nos nossos últimos anos de vida, por exemplo, que não significa 70, 80, 90 anos, muitas vezes o fim da nossa existência nesse mundo vai ser com 40, vai ser com 50, mas a verdade é que o melhor vinho ele vai sempre servir no final. O que ele fez lá naquela festa, ele faz com todos nós. Ele vai sempre dar o seu melhor vinho, ou seja, ele vai proporcionar aqueles dias, aqueles últimos anos que sirva bastante, que faça coisas novas para ele, que tenha inspirações. Ele vai revelar coisas da palavra que ele não tinha revelado antes, porque o melhor vinho vem sempre no final da festa. Olha o fim da vida de Paulo. Ele viveu grandes coisas. Nós estamos aqui percorrendo algumas das cidades, lendo algumas das pregações, vendo os sinais que aconteceram através do seu ministério, mas o fim da vida dele naquela prisão, meu Deus, olha as cartas que nós temos. É o melhor vinho mesmo, a gente está aqui e pode experimentar isso. Então é isso que Deus vai fazer. Por que ter medo? Quando a gente está perto de viver algo muito bom, a nossa expectativa é de algo muito bom, não é de medo. Não é? Então, e outra coisa também que eu fiquei pensando aqui, né? Você pode imaginar assim, ele chegou à Europa, finalmente. O evangelho chegou à Europa. O berço da civilização, digamos assim, o berço da cultura, qualidade de vida, tudo que se tinha naquela época, e a Europa ainda tem, né, um certo glamour no mundo. E você pode imaginar, então nós vamos chegar diante de uma sociedade muito boa, porque eles estão no topo do mundo. O que foi que Paulo encontrou? Uma sociedade degenerada, porque não importa onde o ser humano more, ele é um ser caído. Se ele está na África, se ele está numa selva, lá no fim do mundo, não tem nada, não tem conhecimento de cultura nenhuma, de filosofia nenhuma, ele é caído, degenerado, depravado, ignorante, como qualquer outro, em qualquer outro lugar do mundo. Então, quando nós pregamos o evangelho, nós precisamos ter essa visão. Pregar o evangelho é igual. Pregar no Brasil, pregar na Europa, pregar na Ásia, pregar na África, pregar na Oceania. É pregar o evangelho para um homem caído. Eles podem ter hábitos diferentes, né? Os europeus podiam aqui nessa altura ter hábitos diferentes dos povos lá da Ásia, mas na sua essência espiritual, na sua condição espiritual, não havia diferença nenhuma. Então, para nós que pregamos, que diferença há? Pregar aqui, pregar na África, pregar na China, não tem diferença. Nós estamos pregando para um povo que precisa da mesma coisa, né? Então, nós não podemos ter aquela falsa ideia que nós estamos aqui agora no Brasil. Por exemplo, a pessoa chega ao Brasil. O Brasil é um país que conhece muito o evangelho, muitos cristãos, muita gente convertida. Vai pregar para pessoas que precisam do evangelho como em qualquer outro lugar. Precisam da palavra, precisam de salvação, precisam de arrependimento, precisam de empenho, que o pastor, a esposa se jogue no trabalho, se entregue sem condições, sem limites naquele trabalho, porque eles precisam do mesmo jeito, né? Então, o que Paulo viu, a colina está lá ainda. A colina onde estava o Areópago está lá ainda. Quando se sobe no alto daquela colina, naquele lugar, a pessoa vai enxergar a mesma coisa que Paulo enxergou. Por exemplo, Atenas, uma cidade muito bonita, e era talvez muito mais bonita naquele tempo, por causa das construções, né? Muitos templos, muitas oliveiras,
a vista do mar, porque do alto você vai ver aquela vista bonita, muito, uma cidade de muitas montanhas, vales, e uma cidade, quando você, ainda hoje, quando você olha, é uma vista agradável aos olhos. Mas Paulo não olhou para a cidade daquele ponto estético. Ele olhava para as pessoas que precisavam do evangelho, precisavam da salvação. Então, é esse olhar que a gente tem que ter em todos os lugares. Eu estou olhando a alma. Paulo estava olhando a alma, tanto é que ele sentiu indignação no seu interior, no seu íntimo, por ver as pessoas tão perdidas na idolatria, né? E estando Paulo, então, vamos ao início aqui do 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Ele foi levado até ao topo do mundo aqui, digamos assim, né? E aí ele não fica ali, ai que vergonha, ai, e agora o que eu falo? Meu Deus, quem são essas pessoas? Com certeza são pessoas ilustres. Não, ele imediatamente foi para o meio do Areópago. Né? Esse meio aqui significa, ele foi já ousado. Eu recebi uma oportunidade, eu vou agarrar essa oportunidade. Ele já se posicionou. Quando você vê uma réplica de como era o Areópago, você vai ver o lugar de destaque. Ele já tomou logo a posição ali de quem está no centro para que a mensagem fosse ouvida. Né? Ele foi para o meio do Areópago. Esse meio aqui para a gente significa o quê? Nós não podemos ser pessoas enclausuradas nas nossas convicções. Tipo assim, eu sou uma pessoa de Deus, eu prezo pela minha santidade, então não me misturo com ninguém, não vou falar com ninguém. Tem pessoas que são reservadas demais e deixam de ser usadas pelo Espírito Santo por causa disso, porque elas são enclausuradas em si mesmas, enclausuradas no título de esposa, enclausurada na vergonha, na timidez, como que eu vou me aproximar? Imagina Paulo, porque por mais que ele tivesse um passado de um fariseu ilustre, isso tinha acontecido há muitos anos. Quanto tempo já tinha se passado? E quantas humilhações e tudo que esse homem sofreu? Será que ele tinha roupas que eram semelhantes às roupas dos areopagitas? Será que as vestes dele eram assim, poxa, eu tenho que me arrumar, eu vou num lugar importante? Nada disso o limitou. Ele não se sentiu menor ou envergonhado por causa dessas condições. E ele foi lá para o meio do Areópago e se posicionou. Ou seja, se nós queremos abençoar as pessoas, nós precisamos ir para esse meio, nós precisamos nos juntar a elas. Nós precisamos sair desse local que muitas vezes a pessoa fica muito distante do povo. É simples, basta nós olharmos para o que Deus fez. Deus habita no alto e santo lugar. Um exemplo, Deus não quer dizer templo, está falando de santidade. Ele está no lugar sublime da sua santidade. Mas para alcançar o homem, Jesus se encarnou. Ele se vestiu de carne e osso e viveu entre pecadores. O que isso quer dizer para a gente? Se Deus se tornou homem para alcançar os homens, o que nós devemos fazer? A palavra ganhou vida e veio aqui andar entre nós com essa carne frágil, cheia de limitações, cheia de fragilidades, né? Quantas situações nós temos no nosso corpo humano. Jesus passou por tudo isso. Se ele fez isso, o que nós temos que fazer? Se eu tenho a oportunidade de entrar no presídio, vou entrar lá dentro e vamos falar de Jesus. Se eu tenho a oportunidade de entrar dentro de uma casa para fazer o partir do pão, eu vou entrar sem vergonha. Às vezes a pessoa tem dificuldade de conversar com uma outra que veio à igreja, ela já está aqui, está dentro da igreja, é só se aproximar e falar. E mesmo assim, há dificuldade. Imagina isso, né?
Então, há muito que se aprender aqui com essa posição do apóstolo Paulo. E homens atenienses, uma forma respeitosa de falar, uma saudação que implica respeito, saber se dirigir às pessoas. Nós já falamos sobre isso aqui e vale a pena passar novamente. Todas as pessoas merecem respeito, todas as pessoas. E é uma forma da gente ter a porta aberta, saber nos dirigir às pessoas, saber abordar as pessoas. Essa forma de respeito não é porque eles eram ilustres. Você vai ver que não só Paulo, mas Pedro também tinha. Pedro, homens israelenses ou varões, né? Em algumas situações, varões. Então, é uma forma distinta de respeito às pessoas. Nós precisamos entender esse ponto do respeito muitas vezes, porque eu tenho visto no nosso tempo muitos abusos espirituais. Às vezes nós recriminamos abusos físicos e sexuais, aí a sociedade vive essa onda de tantos abusos sexuais e a justiça tenta coibir, sendo dura, enrijecendo as leis. Mas e os abusos espirituais? Muitas vezes eles não são abordados, mas um abuso espiritual vai deixar muito mais marcas, muito mais dores do que um abuso físico. E quando não há respeito para com a pessoa, para com a alma que está ali diante de nós, vai se falar de qualquer maneira, vai se pedir coisas que não se deveria pedir, vai passar dos limites, vai se explorar pessoas. Isso é muito ruim. Então, Paulo se dirige de uma forma respeitosa, porque é assim. Essa deve ser a postura do servo de Deus. Ter respeito para com as pessoas. São homens, são mulheres que o Espírito Santo trouxe. Por exemplo, as pessoas chegam à igreja, foi o Espírito Santo que trouxe. O mínimo que deve haver dentro de nós é consideração para com essas pessoas. Elas não pertencem a nós, como Pedro disse lá, né? Nós pastoreamos um rebanho que não é nosso, esse rebanho é de Deus. Então, como é que se pastoreia o rebanho de Deus? Aprender a tratar as pessoas com toda a consideração, sem bajulação, porque as pessoas não querem isso. As pessoas não querem bajulação, não querem aquela coisa forçada, superficial. Mas as pessoas querem respeito. Se imagine sentada no banco de uma igreja, sendo recebida por uma esposa. Você é esposa, mas imagina agora, como povo, sendo você num local pela primeira vez, o que você espera? Eu fico me colocando muito no lugar das pessoas, eu tento fazer esse exercício para que eu entenda melhor. Por exemplo, a reunião do autoajuda, eu fiquei pensando, se eu fosse essa mulher que saiu de casa para vir aqui, cheia de coisas para fazer, cheia de situações familiares, questões para lidar, e ela deixa tudo isso, enfrenta todas as dificuldades e chega aqui. Se eu fosse essa pessoa, o que eu gostaria de receber realmente aqui? No mínimo, é ouvir Deus falando. Só Deus falando, no mínimo. Só Deus falando, mais nada. Não pode ser menos do que isso, não é? Então se coloca agora no lugar das pessoas. O que você quer? Você não quer um tratamento de respeito? Um tratamento sincero? Que as pessoas sejam sinceras? Então é isso que a gente tem que pensar. Tem que tratar com consideração, com estima, com sinceridade, com respeito, sem fingimento, sem interesse. Sem interesse. Gostar, mas gostar de verdade. Gostar da pessoa, mas gostar de verdade. Não é gostar porque você está ali agora e porque ela faz parte. Não. Gostar de verdade. E Paulo fala, né? Em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Aqui significa
religiosos. A palavra aqui tem o mesmo significado de religioso. Então, parece que é um elogio, não é? Parece um elogio. Principalmente para um grupo que adora todas aquelas estátuas, todos aqueles deuses, né? Os mais de 30 mil deuses públicos, e certamente as pessoas tinham seus altares em casa ainda. E Paulo fala, olha, em tudo eu vejo que vocês são religiosos. Mas aquilo que parece ser um elogio, na verdade, com o decorrer da pregação, vai se mostrar como algo que não é um elogio. Mas Paulo soube apresentar o ponto da religiosidade, né? E aí eu fiquei pensando nessa religiosidade no nosso meio, porque chega num determinado ponto da nossa vida que parece tão difícil ser cristão e não ser religioso, porque tudo que nós fazemos, nós estamos fazendo em torno da Bíblia, em torno da igreja. Tudo que nós respiramos e fazemos está em torno de alguma atividade que para o mundo é religião, não é? Não é assim? Porque qualquer pessoa vai olhar para a gente e falar assim, como eles são religiosos. Vai à igreja todo dia, faz jejum toda semana, ora várias vezes ao dia, lê a Bíblia. Isso é uma atividade o quê? Para o mundo? Religiosa, né? Mas e aí? Como manter a nossa fé tendo essas atividades rotineiramente, né? Porque todos os dias nós estamos fazendo isso. Nós vamos para o culto, nós entregamos as nossas ofertas, os nossos dízimos, é basicamente a mesma coisa todos os dias. Tem que ter um segredo, porque senão vai chegar um momento que nós nos tornaremos isso que as pessoas realmente veem. Olha, eles são religiosos. Quando o tabernáculo começou, o culto começou lá em Êxodo, você vê quando o Moisés construiu o tabernáculo e o culto começou, não existia essa religiosidade. Mas você vai vendo no decorrer da história dos judeus que eles foram se tornando extremamente metódicos, ritualistas, né? E religiosos mesmo, seguiam tudo ao pé da letra. E aí o problema é que para o religioso ele não vê como religião. Só que a prática já perdeu aquele brilho. Porque quando nós lemos as passagens bíblicas, nós entendemos na inauguração do tabernáculo o brilho de uma fé viva. E aquilo vai empalidecendo, vai perdendo o brilho, vai perdendo, e de repente você chega a um templo que Jesus precisou purificar. Por quê? Era só religião. Não tinha mais a prática da fé. Era tudo mecânico. Então ele precisou chegar lá com um chicote, deixa eu limpar isso aqui. E teve um determinado momento, né, que os discípulos foram mostrar para o Senhor Jesus a grandiosidade do templo. Senhor, olha essas pedras, né? Porque o templo que Herodes remodelou, ele enfeitou, reconstruiu, se tornou muito suntuoso. Não tinha mais aqueles traços do segundo templo de Zorobabel, que era simples, que o povo até chorou quando entrou. Poxa, esse templo não é como o outro, nosso primeiro templo, esse templo é muito simples. Nessa época de Jesus, Herodes tinha tornado aquele segundo templo uma obra espetacular de arquitetura, porque ele era esse homem visionário nas construções. Mas o Senhor Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Por quê? Porque aquele templo já era a diversão dos religiosos. Chega um determinado momento, quando a fé viva dá lugar à fé morta, à fé sem obras, o ir a um culto é a mesma coisa do incrédulo que vai a um show, de repente, que vai ao cinema. Não é? Mesma coisa.
Quando você começa a fazer as coisas para Deus, né, mas sem devoção, sem esse amor genuíno, sem afeto mesmo, sem consciência do que está fazendo, e consciência é algo que a gente tem que tomar todo o tempo, sabe? Você tem que puxar a sua consciência para que ela veja e te dê noção do que é importante, não é? Se a gente não fizer esse exercício, chega um determinado momento que nós estamos também como os religiosos do passado, e aquilo que a gente aborrece tanto de ler, você lê e você fica chateado com os fariseus, e de repente nós não conseguimos nos enxergar, mas nós estamos sendo um fariseu. Foi ao culto, todo mundo teve no culto ontem, e algumas chegaram como eu, 7 horas da manhã na igreja, 6:30, muitas vezes a gente está na igreja, sai 8, 9 horas da noite, passamos o dia todo na igreja, fica o dia inteirinho aqui, fica o dia todo aqui. E aí, mas como foi esse dia? Como foram essas atividades? Porque é uma coisinha assim, sabe? É a tal linha sutil que você de repente não viu, mas ultrapassou. E você já se tornou um fariseu, você já se tornou uma pessoa religiosa. Você está fazendo tudo. Você acorda de manhã e você vai para a igreja, porque é o lugar que você costuma ir há 30 anos. Então você já vai, mecanicamente. Então quando Paulo fala, vocês são em tudo religiosos, nós precisamos observar bem essa palavra, porque talvez a gente se encaixe nela também. Porque o ser humano é naturalmente religioso. Naturalmente. A pessoa às vezes não tem nem conhecimento da palavra de Deus, e ela... Lá por exemplo, os índios no Brasil, eles adoravam o sol, a lua. Por quê? Porque há essa necessidade de se adorar alguma coisa. Então, o ser humano é religioso por natureza. Religioso. E aí, entenda no contexto ruim. Há uma busca por Deus, mas como ele não conhece a Deus, ele vai fazer qualquer coisa se transformar num Deus para que ele adore, né? E aí eu posso adorar casa, eu posso adorar carro, eu posso adorar posição, eu posso adorar marido, posso adorar filho, eu posso adorar qualquer coisa. Olha o perigo. E me tornar uma pessoa religiosa. Então, cada uma deve refletir sobre a sua comunhão com Deus e ver por que o jejum. Essa pergunta é muito importante se fazer. Por que eu estou indo agora para a igreja? Para cumprir um ritual? É porque eu tenho que ir, se eu não for, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo? Se alguma coisa nos move, se não o desejo de realmente adorar e servir a Deus, isso, qualquer outro sentimento é religião. E aí isso não agrada a Deus, isso é, nós podemos dizer, até abominável para Ele. E também qualquer entrega incompleta, qualquer entrega que nós fazemos que é uma entrega de 99%, você está se tornando uma pessoa religiosa. Porque a fé viva é aquela que entrega 100%. Né? Qualquer entrega menos de 100% é religião, só religião. O 23, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, Paulo, andando por Atenas, pelas ruas de Atenas, ele viu muitos santuários. E do alto daquela colina, no Acrópole, certamente tinha a visão de todos os santuários que existiam. Eram muitos. E santuários de mármore, santuários finos, muito bem construídos, que chamavam a atenção. Então, realmente ele estava diante de um povo muito religioso, que tinha muitos santuários. Templos de Paulo passar e de repente falar assim: uau, olha isso, olha essas colunas. E aí Paulo
andando ali naquele lugar de muitos templos, né, que eu não sei que setor é esse que ele viu. Então, Paulo tomou como referência esse lugar. Ele não está querendo dizer que, de alguma forma, os atenienses adoravam sem saber ao Deus verdadeiro. Esse Deus desconhecido acabava por ser uma forma orgulhosa daqueles gregos dizerem assim: bom, nós temos aqui 30 mil deuses, mas pode ser que tenha um Deus que nós não conhecemos. Nós não queremos ficar sem um altar para ele. E aí Paulo toma aquele altar não como uma forma de falar assim: olha, vocês estão adorando aqui sem saber se o Deus certo. Não. Paulo vai usar aquela, digamos que, uma ignorância que o povo tinha, né? Porque de certa forma, uma ignorância. Quer dizer, eu sei que existem muitos deuses na cabeça do grego, né? Não existe, só existe um Deus. E nós vamos aqui criar um altar para o Deus que a gente não conhece. Como você vai adorar um Deus que você não conhece? Ninguém pode adorar um Deus que não se conhece. A adoração verdadeira começa com conhecimento. Sem conhecimento não existe adoração verdadeira. É uma ignorância. E aí nós estamos falando de ignorância para os homens mais sábios. Então, há estupidez até nos mais intelectuais desse mundo. E aí parece que até é óbvio falar isso, mas assim, é onde nós mais temos visto estupidez, não é? E em todos os lugares você vai ver pessoas assim, não é só na Grécia, não. Né? Ninguém precisa, tem que ir para a Grécia para ver, precisa ir para a Europa para ver. Não, nós vemos insensatez, estupidez em qualquer parte do mundo. Né? Ele viu aqui no Areópago e nós podemos ver em qualquer outro lugar do mundo. E o Deus desconhecido e o Deus revelado. Eu queria fazer esse paralelo, né? Porque nós vimos há umas 3 ou 4 meditações atrás, Romanos 1, quando Paulo fala sobre o Deus revelado através da criação, que o homem não tem desculpa, porque Deus se revelou. E Deus se revela através até do nosso corpo. Por exemplo, é impossível você olhar para a dinâmica do seu corpo e não perceber a grandiosidade dessa engenharia do criador desse corpo. Como é que o corpo funciona? Né? Você deita para dormir e tudo, você está dormindo e o seu corpo tem uma inteligência que não precisa da sua inteligência, do seu controle para funcionar. Os seus pulmões vão respirar e às vezes à noite se respira até mais corretamente do que durante o dia quando você estava acordado, diga-se de passagem. Quando eu estava acordado, você estava no controle, né? Respirando. Mas aí você não respira direito e à noite você dorme. E aí quando você sai do controle, você está dormindo e está respirando bem. Então, há uma inteligência no corpo, o coração bate, os rins filtram, o fígado trabalha, o intestino faz o que tem que fazer, tudo está funcionando perfeitamente. Os hormônios vão para o lugar certo, o cérebro se regenera e repara. Isso está acontecendo ao longo eu tenho 50 anos isso está acontecendo sem o meu controle. Imagina isso. Não é? Por quê? Porque há um Deus que está gerindo essa criação. Então, esse Deus é revelado em nós, ao nosso redor, nos animais, na natureza, na comida que nós comemos. Imagina, durante todos esses anos eu tenho sido alimentada. Não é porque eu trabalhei, não é porque eu sou boa e consegui o alimento. Deus tem me alimentado porque o alimento é dele. O oxigênio é dele, a água é dele. Por que eu tenho conseguido tomar essa água que limpa o meu corpo durante todos esses anos? Quantos litros de água nós tomamos ao longo desses anos? Quantas toneladas de comida nós comemos? Você já parou para pensar? Quantas toneladas de comida?
E Deus nos alimentou. Então, eles julgavam ter um Deus desconhecido, e Paulo, tá bom, vamos pegar esse Deus desconhecido, porque agora eu vou apresentar. Vou apresentar um Deus que vocês realmente não conhecem. Mas ao mesmo tempo que ele parece desconhecido, ele não é, porque nenhum ser humano vai ter desculpa. Porque esse Deus se revela através do sol, ele se revela através do céu, ele se revela através da chuva. Ele está aí, mostrando a sua existência. O Salmo 19 fala que os céus declaram a glória de Deus. Então os céus estão glorificando a Deus o tempo todo sobre as nossas cabeças. Então se uma pessoa vive 70 anos, ela teve 70 anos o céu pregando para ela. Imagina isso. As flores pregam para nós. O oxigênio prega para mim. Todas as vezes que ele entra pelas minhas narinas, o oxigênio está pregando. Há um Deus que está te sustentando, ele está te dando esse fôlego de vida. Como é que eu não vou ter esse desejo de conhecê-lo? Então, por mais perdida que uma pessoa seja, ela nunca vai poder dizer que não existe um Deus. Ela mata Deus na sua consciência, ela pode até tentar matar a ideia de Deus dentro de si, porque é isso que o ateísmo faz. Mas ela não consegue, porque tudo à sua volta grita, até o seu corpo grita, mostrando a existência dele, não é? Então, nós estamos com um Deus que é revelado todos os dias, em todos os momentos para nós. E Paulo vai descrever isso. Vamos ver como é que ele vai apresentar. Vamos meditar na pregação dele aqui. E aqui fala desse altar. E eu fiquei pensando, será que nós também não construímos um altar dentro de nós para um Deus desconhecido? Será que nós não temos pessoas no nosso meio que até estão vestidas de servos, com posição, né, na igreja, mas não conhecem a Deus ainda na sua intimidade? Elas têm essa pregação diante de si, mas para elas Deus ainda é um desconhecido. Você parece que conhece a Deus porque te foi apresentado esse Deus da palavra. Aqui você conhece a palavra, você conhece os rituais da igreja, você sabe se levantar na hora certa, você sabe falar na hora certa, você tem a linguagem certa, você sabe conversar o crentez certo, você fala tudo certo. Mas você conhece assim, de ver. A intimidade, a comunhão, não tem. Porque eu só posso dizer que conheço realmente alguém se eu tenho comunhão com aquela pessoa. Se eu convivo com aquela pessoa. Eu fui apresentada de verdade para ela e nós passamos a ter um relacionamento. É como o nosso marido. Antes, quando você conhecia só de vista, e hoje você pode dizer, eu conheço a pessoa. E olha, às vezes a gente conhece parcialmente, né? E assim é com Deus também. Você pode ser apresentado intelectualmente para Deus. E aí você cria um altar dentro do seu coração. Mas será que você tem comunhão com esse Deus mesmo? Você desenvolveu um relacionamento com Ele, um conhecimento de verdade? Porque senão, nós também estamos como esse povo. Se a gente não vigiar, nós temos aí um Deus desconhecido. Ou um Deus criado por nós, como aqueles deuses que eles tinham. Nós criamos um Deus, e eu já falei isso, e nós criamos um Deus que não corresponde ao Deus verdadeiro. E aí é difícil esse processo de matar o Deus que você criou. E nós precisamos sacrificar esses ídolos criados pelas nossas concepções humanas, porque Deus não cabe na minha concepção. A minha mente humana é incapaz de produzir um Deus. Eu preciso conhecer Deus como Ele é. Nós vemos os judeus tendo uma ideia completamente errada do que era Deus. E houve aquele embate entre
os mais religiosos do tempo de Jesus, lá, a elite religiosa, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, ele pegou todo aquele povo ali e foi falar sobre Deus e eles não conheciam, eles não falavam a mesma língua. Não é assim? Você não percebe? Parece que um está falando grego, o outro está falando hebraico. Tá assim, ninguém se entende, eles não se entendiam. Por quê? Porque os religiosos tinham criado um Deus. E na concepção de Deus, para eles, Jesus não se encaixava. Jesus era fora do padrão. Então, muitas vezes, nós criamos um Deus, e esse Deus, quando ele olha para as nossas ideias, ele fala, não, eu não me encaixo nessa sua ideia, eu não sou essa pessoa. E aí a gente pode passar a vida inteira colocando sacrifício no altar que não é o altar certo. Nós estamos sacrificando, às vezes, num altar que é um altar do Deus desconhecido. Ou é um Deus criado por nós, que tem o rosto que nós damos, que nós gostamos. Olha o Jesus que foi criado pela Igreja Romana. Simples assim. Como é que ele foi criado? Como ele foi criado? Então, vamos falar. As feições muito bonitas, né? Um olho claro, um cabelo, tudo em ordem, não tem nada feio nele, não é? Olha só, olha o Deus criado. E aí na cruz, não, nós não podemos ver a nudez de Jesus, vamos colocar um paninho, não. Nós sabemos que o nosso Senhor, quando foi para a cruz, ele foi nu. Mas o ser humano, com o seu falso pudor, vai lá e, não, eu não posso lidar com essa nudez, deixa eu cobrir. Olha só, olha como nós somos fingidos. Olha como nós somos religiosos. Deixa eu colocar um paninho aqui, porque isso choca. Era para chocar mesmo. Era para mostrar, ele é um homem. E se entregou de uma forma como nenhum outro. Se humilhou de uma forma como nenhum outro. Olha o que ele foi capaz de fazer por nós. Mas aí nós vamos, não, deixa eu colocar o manto, deixa eu colocar, tem que ser certinho, se não for assim, não cabe na minha concepção. E com o passar dos anos, parece que nós vamos engessando mais ainda a nossa fé. É por isso que muitas vezes Deus tem que nos ferir, para a gente destruir os altares errados, destruir as imagens que a gente cria, né? Como Jacó na sua luta com o anjo. Quando nós pensamos na luta daquele homem, e você pensa assim, que legal, Jacó lutando com Deus, muito bom. Mas ele estava confiando na sua força. O homem que está lutando com Deus, ele está lutando e está confiando, eu vou vencer esse anjo. E aí vem o anjo, ele faz o quê? Fere ele, então não tem força nenhuma. E quando ele não tem força, ele vence. Quando ele está fraco, ele vence. E ele vai mancar o resto da vida para se lembrar, é na sua fraqueza que você é forte. Então, nós precisamos destruir os nossos ídolos, as nossas concepções erradas sobre Deus, a nossa ideia que nós podemos manipular Deus, que nós podemos colocá-lo dentro das nossas, sabe? Eu vou dar isso para o senhor vai ter que gostar disso que eu estou dando, porque isso aqui é muito bom. A gente dá uma oferta, apresenta um serviço e nós, olha, é isso, o serviço aqui é ótimo. Eu estou sendo uma serva maravilhosa, só não sabe, mas olha, ninguém faz como eu. Né? Às vezes nós cometemos essa loucura. E a gente está nada mais, nada menos que apresentando um serviço que ele não pode receber, porque ele não pediu, ele não deu instrução para fazer aquilo, ele não dirigiu. Muitas vezes o que Deus quer é completamente diferente do que a gente está apresentando, está oferecendo para Ele. E aí nós temos dois caminhos, ou nós seguimos como os religiosos do tempo de Jesus, que continuaram apresentando o que eles queriam apresentar. Não importa se Deus não está querendo, não importa que a gente quer fazer isso. Não importa se não é mais para apresentar o cordeiro. Nós queremos matar o cordeiro. E nós vamos matar o cordeiro, até que o templo é destruído. Pronto.
O cordeiro já tinha morrido, não era mais para sacrificar o cordeiro, mas eles queriam continuar. E às vezes nós sentimos uma tristeza muito grande quando vamos em Israel, sabe por quê? Porque você vê as pessoas apegadas aos rituais e às ideias que já passaram, não pertence mais àquele tempo, ficou no passado. E eles estão ali. E aí você fala, meu, que triste. Isso aí já passou, isso foi por um tempo, não é mais para agora. E quantas pessoas nós não temos no nosso meio que estão assim? Elas estão apresentando aquilo que não é mais para aquele tempo. Passou, ficou. O Senhor Jesus está pedindo hoje uma nova oferta, um novo pensamento. Nós vamos falar sobre templo. Nós vamos falar sobre templo. Às vezes, o altar para o Deus desconhecido é a maior prova do orgulho. Você tem que ter, é claro. É aquilo. Eu vou fazer. Por quê? Porque eu tenho que ter algo para mostrar. Não é? É o meu orgulho. Olha, fazer a obra é o meu orgulho. Então eu vou fazer. Perdeu o sentido original da coisa. Perdeu, né? Não é esse, o significado não é esse. Então eles tinham um altar ali. Eles tinham muitos deuses e mais um Deus, mas aquilo era a razão do orgulho deles. Olha, a gente tem altar para tantos deuses, até para um que a gente nem sabe o nome, nem sabe quem é, mas tem aí, tá aí. Não tem gente assim também? Olha, eu vou na igreja todos os dias, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço... E aquilo que a senhora não pensou, eu também faço. Pronto. Quem é que vai me condenar? Tá bom, então.